Glória. Glória a Deus. Curva a tua cabeça em nome de Jesus. Fecha teus olhos. Senhor Deus, nós estamos aqui, ó Deus, para te louvar, bendizer, engrandecer o teu nome. Estamos aqui, ó Deus, porque temos propósitos. Estamos aqui, ó Deus, porque é aqui onde nós encontramos, ó Deus, descanso para nossas almas. Estamos aqui, ó Deus, porque é aqui, Senhor, aonde nós encontramos a salvação. Pai, em nome de Jesus, que esta palavra seja, em nome de Jesus, confrontada em nossos corações. E que nós venhamos sair daqui, ó Deus, cheio da Tua presença, cheio da Tua sabedoria, reconhecendo, ó Deus, que só em Ti há paz, que só em Ti há felicidade, que só em Ti há salvação. Repita comigo, salvação. Você sabia que só na igreja há salvação? Aí você pode me dizer assim, desculpa, boa noite, graça e paz. Aí você pode me perguntar, e não é em Jesus que há a salvação? Só em Jesus? Mas para nós chegarmos a Jesus, nós vamos aonde? Nós vamos à igreja. O tema da nossa mensagem é: estou disposto a me salvar. É uma pergunta, talvez eu tenha esquecido de colocar ali o ponto de... Na verdade, eu coloquei exclamação, mas é interrogação. É uma pergunta. Eu estou disposto a me salvar? E eu queria fazer hoje um paralelo entre lá os nossos antepassados e os dias de hoje. Por que eu estou aqui na igreja? Por que eu saí de casa com tempo de chuva, num domingo de descanso, e vim à igreja? Você veio aqui porque Deus te trouxe até aqui. Porque você pode muito bem dizer, eu tomei a decisão de vir à igreja. Você pode dizer assim, foi as minhas pernas, foi eu que decidi não nem hoje, eu decidi já na semana, disse, olha, eu vou lá na comunidade Atos. Como tem um monte de irmãos também em outras igrejas nesse momento. Mas se você estiver pensando assim, eu quero dizer para você que você só está aqui porque Deus te trouxe a este lugar. E Ele te trouxe por quê? Porque, como eu te disse, é na igreja onde nós encontramos o caminho de Jesus. É na igreja onde nós encontramos alguém para dizer para nós, para nos orientar, que só há um que pode trazer aquilo que eu quero e aquilo que você quer, que é Jesus. O que passar disso é engano, irmãos. Irmãs, e o que passar disso é engano das nossas vidas. Porque eu posso ter tudo, mas se eu não tiver Jesus, eu não tenho nada. E é aqui que nós encontramos a direção para nossas vidas. Aí você pode me dizer, e lá em casa eu não posso fazer isso? Eu não posso me ajoelhar e pedir e buscar o Senhor? Pode. Mas isso são acréscimos nas nossas vidas. Nós não só podemos, mas devemos fazer isso todos os dias. Ontem eu estava conversando na célula e o nosso amigo Ezequiel estava dizendo justamente isso. Manuel, que momentos bons, maravilhosos que eu passei nesse final de semana na igreja. E eu estou dando continuidade aqui em casa. Eu boto o meu joelho e oro a Deus para que Deus venha me transformar. Eu estou orando e eu estou lendo a Bíblia junto com a minha esposa. Isso são acréscimos. Mas Jesus,
Mas a congregação é importante nas nossas vidas. Por quê? Porque é através daqui que nós vamos obter a manutenção da nossa salvação que há em Cristo Jesus. E eu queria ler um texto para vocês. Eu queria falar de um homem, para nós se basearmos a nossa mensagem, chamado Noé. Gênesis capítulo 6, versículo 3, diz assim: Então disse o Senhor, o meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porquanto ele é carne, mas os seus dias serão de 120 anos. Noé, ele falou isso para Noé. Ele falou isso para os nossos dias de hoje. Primeira coisa que nós devemos entender, nós vamos falar um pouco da Arca de Noé. Por que a história da Arca de Noé está na Bíblia? Por que nós temos acesso a algo que aconteceu há mais de 4.000 anos atrás? Porque seria exemplo para nossas vidas hoje. A Arca de Noé, ela não é uma arca, ela não é um barco qualquer. Ela não é um simples projeto do homem, aonde foi feito um barco para salvar as pessoas, salvar os animais. A Arca de Noé, ela tipifica Jesus Cristo. A arca pode ser chamada também, se você quiser, mediante a palavra do Senhor, de Jesus Cristo, porque é símbolo de salvação. Olha só por que Deus disse que o seu espírito não permaneceria para sempre com o homem, com o ser humano. No capítulo 6, versículo 5, ele diz assim, ele mesmo responde: Viu o Senhor você pode acompanhar aí, que é para você não sair daqui com dúvida do que eu estou lhe falando. Porque às vezes a gente tem alguns que têm a mania de anotar, mas outros não. Mas olha só o que diz. Por que Deus diz assim, olha, a raça humana nunca mais será para sempre comigo? Ele disse, porque viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. E no versículo 8, ele diz para você, para Noé, ele diz assim, ó: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Era um homem justo e perfeito em suas gerações, ou em suas gerações, e andava com Deus. Esse versículo é tremendo. Porque ele disse assim, ó, e andava com Deus. Por que nós estamos aqui na igreja? Porque nós andamos com Deus. Por que eu busco a igreja? Por que eu busco a célula? Por que eu busco o discipulado? Porque eu ando com Deus. E qual o benefício que Noé ou que nós temos por andar com Deus? Olha só o que diz o versículo 9. O 9 não, nós já lemos o 9. O 6, 14. Capítulo 6, versículo 14. Olha só o que ele diz. Fazei para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a vestirá de betume por dentro e por fora. Aí eu pergunto, por que fazer uma arca?
E eu pergunto para você, por que estamos na igreja? A própria palavra responde, diz assim, porque eis que eu trago o dilúvio sobre a terra, para destruir debaixo do céu toda a carne em que há espírito de vida. Tudo o que há na terra expirará. Calma. A palavra do Senhor Deus para Noé é a palavra de Jesus para nós hoje. Ele disse assim, tudo que tiver sobre a terra expirará, ou seja, deixará de existir. E eu te pergunto, por quê? Olha só que lindo. Mas contigo estabelecerei o meu pacto. Entrarás na arca, tu contigo, teus filhos, tua mulher e as mulheres dos teus filhos. Jesus diz hoje, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A arca diz hoje para nós, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Você sabe quanto tempo Noé passou construindo a arca? A Bíblia responde para nós. Algumas pessoas, inclusive eu, já até tinha falado que eram 120 anos. Porque, na verdade, a gente confunde os 120 anos de vida que Deus disse que o homem viveria com a construção da arca. Mas, na verdade, Noé passou mais ou menos 100 anos fazendo a arca. E por que ele passou esse tempo todo? Ele fazia só a arca? Não. Com certeza ele pregava e dizia. Irmãos, escuta só. Nós somos um ser curioso. Quem já aqui passou por uma construção no seu bairro, olhou e não tinha placa nenhuma, e você, talvez não tenha falado para ninguém, mas pensou no seu coração, será o que vai ser isso aí? Não é verdade? A gente passa e tem uma grande construção, porque a arca de Noé era muito grande. A arca de Noé tinha mais de 100 metros de comprimento. Você imagina, ali no começo, é assim, quando está limpando o quintal, a gente passa, olha e não fala nada, vai embora. Mas aí quando começa a sair as suas primeiras construções, ali a sua base, aí você começa a ficar curioso, porque é o teu bairro, é o bairro onde tu mora. E aí você pergunta assim, será o que vai ser isso aí? Não é verdade? A gente não fica com esse sentimento no coração? Na época de Noé também era a mesma coisa. Quando Noé começou a construir a arca, o povo passava e dizia, será o que vai ser isso aí? E Noé aproveitava para pregar o reino, né? Lembra que quando nós estávamos construindo aqui, quem lembra? Só quem lembra, diga glória a Deus. Sabe por que deu pouquinha gente? É porque nós ainda tínhamos pouca gente na igreja, poucos estão desde o começo. Mas lembra quando a gente estava aí, alguém passava e dizia assim, ei, o que vai ser isso aí? E a gente aproveitava e dizia assim, olha, vai ser a igreja, você está convidado. Quando a gente for inaugurar, você está convidado para a igreja. Aí Noé dizia também isso. Ele dizia, olha, o Senhor mandará um dilúvio e vai destruir todos os seres vivos da terra. E as pessoas começavam a dizer o que elas dizem para nós hoje. Repita comigo assim, a arca hoje é Jesus. E aí, quando Noé dizia assim, olha, vai chover, vai vir um dilúvio e vai exterminar o ser humano da face da terra. Nós precisamos se arrepender dos nossos erros, do nosso pecado, como ele disse,
do nosso pensamento mal. Todo o nosso entendimento era mal. Nós precisamos se arrepender. E o povo com certeza dizia o que diz para nós hoje. Quem aqui já convidou alguém para ir à igreja e essa pessoa disse assim, ó: ih, rapaz, não vou não, esse negócio de igreja, isso é de velho. Tem alguém? Não tem? As pessoas não falam isso? Ou então diz assim, ó: cara, vamos à igreja, vai ter uma palavra poderosa para nós. Aí a pessoa diz assim: tu é doido, bicho? Tu já vai dar dinheiro para pastor? Ou então diz assim, ó: tu ainda está nessa com esse negócio de salvação? Isso é, rapaz, Deus é amor. Deus ama todo mundo. Por que quando nós falamos isso, quando a gente convida as pessoas a estar com Jesus, aí é uma célula, aí é uma igreja, a maioria diz não. Não é verdade? Porque elas têm os mesmos sentimentos que o povo tinha na época de Noé. Sabe por quê? Porque eu vou perguntar para você, irmão. Eu quero só que levante a mão quem já foi no céu e voltou. Tem alguém? Por favor, se você estiver aqui, por favor, levante a mão, eu quero lhe conhecer. Tem alguém aqui que já foi no céu e voltou? Ou melhor, vou deixar essa pergunta menos difícil. Quem aqui já viu o céu? Quem já viu o céu, irmãos? Irmãs, quem já viu o céu? É por isso que as pessoas não vão à igreja. Porque elas acham que isso não existe. Agora você imagina Noé. Irmãos, naquela época nunca tinha dado um pingo d'água na face da terra. Aí como é que você chega para a pessoa e diz assim: meu irmão, tu precisa abandonar a prostituição, o engano, a mentira. Tu precisa sair dessa vida. Porque vai chover e tu vai morrer. Aí a gente diz assim: pessoal, tu tem que ir à igreja, tu tem que conhecer Jesus. Tu tem que conhecer os milagres de Deus. Aí o povo dizia assim, ó: esse homem está louco. Eles não sabiam nem o que era chuva, irmãos. Eles não sabiam nem o que era água. Nunca tinha chovido na terra antes do dilúvio. Como é que eu convenço alguém a entrar em uma arca com um monte de animal? Ou melhor, com um monte não, com todos os animais, para ser salvo de algo que nunca tinha acontecido? É os dias de hoje. Você acredita que as pessoas... Você não precisa responder, mas para mim já perguntaram: tu já foi no céu? Tu imagina, Noé, quando é que choveu? O que é isso? Noé passou aproximadamente 100 anos construindo uma arca e anunciando que o dilúvio viria. Que Jesus Cristo viria. Você sabia que a arca, irmãos, a arca é Jesus dos nossos dias? Em Gênesis capítulo 5, 32, a Bíblia diz que Noé tinha 500 anos. E a Bíblia diz que Noé era da idade de 500 anos quando nasceram seus filhos. Os seus 3 filhos. E a Bíblia diz que no ano de 600 da vida de Noé, ele entrou na arca. Significa que ele passou 100 anos anunciando que Jesus Cristo viria, o dilúvio viria. Mas ninguém acreditou. Irmãos, sinceramente, até acho que a mulher, porque Deus falou com Noé. Sinceramente, até a mulher e os filhos de Noé não acreditavam também. Porque Deus falou com Noé. Você imagina eu chegando lá em casa com a Vanilde, dizendo assim: Vanilde, minha filha, meu amor, meu bem, como a gente se trata.
ajunta os meninos, vamos ficar tudo aqui em casa, porque Jesus Cristo volta amanhã. E nós temos que estar aqui em jejum, em consagração e arrependido. Para nós, ela dizia assim, o meu marido, além de aleijado, o bicho ficou doido. Está vendo que Jesus não vai vir amanhã? Você imagina Noé, reuniu os filhos, e aí não dá para saber se os filhos já eram casados, porque a Bíblia não diz, só diz que ia entrar os seus filhos, e as mulheres de seus filhos. Mas vamos imaginar que eles já eram casados, e eram 8 pessoas, e aí fizeram a reunião e diz assim, vai chover, e toda a raça humana vai morrer, menos nós. A mulher deles assim, esse homem deve ser egoísta, quer sozinho ficar salvo, mas o filho e só a família e nada, os outros nada. Não, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Noé andava com Deus. E quem anda com Deus, prova ou vive os seus princípios. Você só caminha com quem você acredita. E aí assim, fizeram a reunião e ela disse assim, você imagina Noé saindo para ir buscar as madeiras, e eu, não filho, fica aí, e mais tarde tu vai, mas as meninas e a mulher. Quando ele sai, a mulher e os meninos dizem assim, olha, o teu pai está velho, também tinha quase 500 anos, né, tinha 500 anos, o teu pai está velho, ele está caducando. Mas sabe por que a família de Noé acreditou? Porque Noé falava, na verdade Deus falava pela boca de Noé. Sabe por que as pessoas muitas das vezes vieram à igreja ou foram na tua célula? Porque você é usado pelo Espírito Santo. Porque é Ele que convence o homem do pecado. Sabe por que você já tem uma estrelinha na sua coroa? Você já conseguiu ganhar alguém? Porque você é um bom testemunho. Porque você vive aquilo que fala. Porque você anda com Deus. Irmãos, e quando chegou a época, a Bíblia diz que começou a chover. Na verdade, se a gente for estudar profundamente, você imagina que depois que Adão e Eva e a sua família entrou no reino de Jesus, na arca, a Bíblia diz que ainda passaram-se 7 dias para chover. Você imagina aquela multidão de pessoas ao redor da arca, dizendo assim, eu não disse que esse homem estava louco, entraram tudo na arca e agora vão ter que sair com esse monte de animal, tudo fedorento. Não choveu até agora. E eles só acreditaram quando começou a cair os primeiros pingos de chuva na terra. Mas aí já era tarde demais. Por quê? Porque a palavra do Senhor se cumpriu em Noé e vai se cumprir em nossos tempos. Em Jesus. Porque era o mesmo. Olha só o que diz. Olha só, você imagina que, você sabe quanto tempo passou? Quanto tempo passou Noé e a sua família dentro de uma arca, dentro de um barco bem bonitão, com os animais? Você acha que foi o quê? 10, 15, 20 dias, 30? Negativo. A Bíblia diz que só chovendo, com noite e dia, passaram 40 dias. 40 dias passaram chovendo constantemente. Até que toda a terra ficasse debaixo d'água. Assim como Deus tinha ordenado que iria acontecer. E você sabe quanto tempo demorou para que Noé e sua família saíssem de dentro da arca? Aproximadamente, ou mais um pouquinho, de 1 ano.
Você imagina você estar dentro de um barco cheio de animais. Você imagina o mau cheiro que era. Você imagina como era viver. Você se imagina dentro de um negócio desse. Passaram-se 370 dias para que Noé saíssem da arca com a sua família salvos. Aí você diz assim, mas aquele tempo era para os tempos de Noé. Irmãos, irmãs, os nossos dias estão próximos de acontecer aquilo que nós anunciamos e que a terra inteira praticamente anuncia a volta do Senhor Jesus. A vinda da arca que é Jesus. E nos nossos dias, como vai ser isso? Olha só o que diz Pedro. Primeiro Pedro capítulo 3, versículo 20, diz assim, ou melhor, desculpa, vamos ler primeiro Lucas. Desculpa, Letícia, Lucas 17, 26 diz assim, isso é Novo Testamento, isso é Nova Aliança. Olha o que diz, diz assim, como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio, e os destruiu a todos. Olha só o que diz Hebreus capítulo 11, versículo 7. Olha só o que diz. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, sendo temente a Deus, preparou uma arca para o salvamento da sua família. E por esta fé, condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é a segunda a fé. O que nós falamos hoje para as pessoas? Jesus Cristo virá buscar a sua igreja. O que agora no Novo Testamento, na Nova Aliança, eles falaram? Olha, pela fé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, que era chuva, que era dilúvio, que era as pessoas iriam perecer. Aí olha só o que diz Pedro. 1 Pedro capítulo 3, versículo 20. Os quais no outro tempo foram rebeldes quanto à longanimidade de Deus. Esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram através da água. Pedro não para por aí, ele diz assim, em 2 Pedro, capítulo 3, do 6 até o 9, olha só o que ele diz. Pelas quais coisas pereceu o mundo, de então afogado em água, mas aos céus e à terra de agora, pela mesma palavra, tem sido guardado para o fogo,
sendo reservado para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas olha que coisa linda, o que ele diz? Mas vós, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não tardará a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, porém é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, sendo que todos venham a arrepender-se. O que Noé dizia? Olha, a raça humana vai se acabar em água, vai vir um dilúvio, e o povo não acreditava. E a Bíblia diz aqui, olha, o apóstolo Pedro diz assim, olha, de todos salvaram apenas 8. E ele disse assim, olha, que agora, enquanto Noé fazia sua arca, e eu digo para a igreja hoje, enquanto Jesus Cristo não volta, precisamos permanecer com seus princípios, para que agora nós não pereça com fogo, porque a Bíblia diz que vai ser assim. E por que isso vai acontecer? Por causa das nossas transgressões, por causa dos nossos pecados, por causa das nossas iniquidades, porque abandonamos o caminhar com Deus, assim como Noé. O que a Bíblia diz sobre isso? Olha, tu e a tua família vai entrar na arca, tu e a tua família vai servir a Jesus e vai morar no céu. Por quê? Porque eu achei graça aos teus olhos e tu és justo, porque tu serve a Deus. Olha só o que diz Apocalipse, irmão, já estou encerrando. Apocalipse capítulo 12. Capítulo 20, do versículo 12 ao 15. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Não se engane, irmãos, tudo que nós fazemos nessa terra está escrito no livro do Senhor. Eu posso enganar a minha mãe, ao meu pai, ao meu filho, à minha esposa, ao meu irmão, ao meu amigo, ao meu discípulo, ao meu pastor. Mas pode ter certeza que está escrito no livro do Senhor. E nós seremos julgados pelos nossos atos, pelas nossas obras, o que fizemos. Que comportamento nós estamos tendo hoje? Somos homens e mulheres tementes ao Senhor. Somos homens e mulheres que andamos com o Senhor. Porque quando nós andamos com Deus, praticamos os seus princípios. Eu não posso andar com Deus e ser arrogante. Eu não posso andar com Deus e ser bruto. Eu não posso andar com Deus e enganar as pessoas. Eu não posso andar com Deus e falar mal do meu irmão, da minha irmã. A Bíblia diz que quando eu falo mal do meu irmão, eu assassino ele. Irmãos, se você não pode ajudar, não atrapalhe. A Bíblia diz que aquele que pode e sabe fazer o bem e não faz, peca contra Deus. Sabe por quê que a Bíblia diz assim, ó, uma alma que você faz retornar para o reino de Deus, encobre milhões de pecados. Aí você pode imaginar assim, mas eu não peco tanto, eu nem me lembro de ter pecado hoje. O que eu fiz hoje que é pecado? Você não fez o bem. Você não fez o bem. E a Bíblia diz que aquele que pode e sabe fazer o bem, não faz, peca contra Deus.
Olha só o que ele disse: grandes e pequenos, não importa o teu estado, tu vai passar no crivo do Senhor. Não importa a roupa que tu veste, não importa o carro que tu anda, não importa o poder que você tem. Diante de Deus somos meros nadas, nada. Diante do Senhor não somos nada. O que eu tenho não vale nada. O que vale para Deus? É o teu interior, é o teu coração. O 13 ele diz assim, ó: o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. O 14, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. O lago de fogo. E o 15, e todos aquele que não foi achado, escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Todos aqueles que não foram achados na arca, morreram. A Bíblia não tem história daqueles, não tem história daqueles que não foram achados na arca. Só tem a história de Adão, de Noé, a sua esposa, os seus filhos e as noras. E aonde é isso? Que fogo é esse? Para onde? Quem que vai para esse lugar? A Bíblia é clara, diz: a todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida. Como é que eu faço para mim ter esse nome escrito no livro da vida? É simples, muito simples. A Bíblia diz que só tem uma forma de você ser escrito no livro da vida: aceitando a Jesus como seu único e salvador da sua vida. Não existe outro. Não existe, não tem jeitinho brasileiro. Não tem, não existe. É só se você implantar João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Apocalipse 20:10 diz assim: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados pelos séculos dos séculos, ou seja, para sempre. Só são esses três que vão estar lá? Não, a Bíblia diz que todos os filhos da desobediência também serão lançados, porque não entrarão na arca de Jesus, porque não tem lugar ao céu. E Jesus é quem? A Bíblia diz que Jesus é a porta. Queria que você ficasse de pé em nome de Jesus. João capítulo 10, versículo 9. Jesus diz assim: eu sou a porta. A arca só tinha... Na verdade, a Bíblia diz que a arca só tinha 2 lugares onde você podia ver, entrar, ou... A Bíblia diz que a arca tinha uma porta e uma janela. Você imagina que a porta foi fechada por fora. A porta da arca foi fechada por fora. Nem se Noé quisesse se arrepender e tirar alguém que estava morrendo lá afogado, ele poderia. Por quê? Porque a arca só foi feita para Noé, a esposa, os 3 filhos e as 3 noras. E foi por quê? Porque a Bíblia diz que ele andava com Deus. Foi por quê? Porque a Bíblia diz que ele era justo. Jesus Cristo, a arca de Deus, te convida a entrar por essa porta.